monstro Arthur Couto. Grande Carlos Porte. Bom dia, meu amigo. Bom dia, satisfação imensa estar aqui. Vamos falar do nosso São Paulão, então? Que hoje Vamos tem. falar do tricolor, né? Vamos falar do tricolor. Estamos começando oficialmente agora, dando aquele bom dia aí para quem está acompanhando a gente aí. E a maior prova que a gente não está atrás de seguidor é fazer nesse horário, né, Porte? Porque Sem dúvida. Perfeito. é pelo prazer de começar o dia mesmo falando do São Paulo. Hoje, quarta-feira, 14 de setembro, é quarta-feira, Porte. O que você espera para hoje aí? Mais um dia histórico aí na vida do São Paulo? Ou você acha que não fazendo feio lá já tá bom? Bom, irmão, a gente pode dividir em razão e mística, né? A razão é os caras estarem num momento muito superior ao nosso em termos institucionais, o dobro de receita anual, os últimos confrontos falando por si só. A mística é aquela, né? Libertadores, Supercopa e própria Copa do Brasil, onde o São Paulo, em todas as vezes que jogou contra o Flamengo, eliminou o Flamengo, né? A diferença é que agora nós vamos decidir a vaga lá, né? Eles já fizeram resultado positivo aqui. A situação do São Paulo que a gente define é aquela expressão que praticamente crava o que significa o confronto de hoje. Somos franco-atiradores. Exato. Mas com uma camisa muito pesada. O que nós esperamos, acima de tudo, é que nós tenhamos um jogo honrado, um jogo de fibra, um jogo de brio, muito diferente do que nós assistimos no começo do ano, né? Onde a molecada, principalmente a molecada, porque os mais experientes ainda estavam mal condicionados, lesionados e até por opção tática, onde a molecada sentiu na final do Paulista, quando esteve longe de seus domínios, fez um belo jogo aqui, provando mais uma vez que o torcedor é o principal ídolo do São Paulo hoje, né? Se estamos numa final Sul-Americana, é pelo torcedor. Se não caímos nas últimas temporadas, é pelo torcedor. Se temos tido um aproveitamento de clássicos excelente em casa, é pelo torcedor, né? Então, assim, agora nós vamos fora. E nós já sentimos que essa turminha, os mais jovens principalmente, sentiram a barra lá no Rio no primeiro turno, né? Poucos jogos depois da perda do Campeonato Paulista, São Paulo sentiu a pressão e acabou sendo derrotado até de forma enfática lá no Rio de Janeiro. Os caras chegou a empatar, né? Chegou a empatar o jogo, depois do segundo tempo desandou. Isso, os caras maturaram um pouco, né? A gente percebeu isso, tivemos chance de vencer alguns jogos fora, como foi em Itaquera, por exemplo. Agora, a gente tem que ter consciência, né? De que hoje, por exemplo, hoje o São Paulo não é um time para ganhar uma Libertadores, mas é um time para ganhar uma Sul-Americana. E a campanha do Campeonato Brasileiro, onde você tem praticamente um G4, agora o Inter está lá em cima também, mas durante um bom tempo nós tínhamos o Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Corinthians no G4 do Brasileiro, né? Quando começou o confronto semifinal da Copa do Brasil, era esse o G4, com o intruso ali, no lugar do Palmeiras do São Paulo. O São Paulo havia eliminado o Palmeiras. Mais uma prova do tamanho dessa camisa. Podemos surpreender? Podemos. Mas tudo vai depender do limite de superação, né? Porque hoje, time com time, momento histórico por momento, o favoritismo é todo deles. Mas o Pai Porte, a brincadeira que a gente faz há muito tempo lá no grupo do Opinião, o Pai Porte que acerta os placares. Duas perguntinhas para o Pai Porte hoje. Quanto é hoje? E se você iria com a linha de 3 ou com a linha de 4 zagueiros? Então vou começar pelo fim, né, irmão? Eu acho que o São Paulo consagrou os 3 zagueiros melhor do que ninguém no futebol brasileiro. Impressionante. Muitos dizem, hoje é um sistema superado. Eu acho que cada time tem o seu DNA, tem a sua identidade. E quando o São Paulo começou lá atrás, 2003, hein? E por um técnico que nem era técnico, era um auxiliar que veio naquele momento, Roberto Rojas, gigante Rojas, que o São Paulo fez uma injustiça histórica. Chama um dia o Rojas para Eu vou te passar o contato do Rojas. Oi.
Não, ele levou a gente para Libertadores em 2004, depois de 10 anos. Muito tempo. Depois de 10 anos. E eu te deixo a sugestão, irmão. Faça um café um dia com o Rose, que você vai ver que cara extraordinário, e você vai conhecer uma das maiores injustiças que o São Paulo fez aí nos últimos 20 anos com um profissional do clube da grandeza dele, né? Com o maior prazer, vou convidar. E desde então, né, aí nos anos vencedores, o Tri Mundial, o Tri da Libertadores, os 3 brasileiros, o Muricy às vezes alternava, mas ele, a maioria das vezes, era o 3-5-2 com Miranda, André Dias e Alex Silva, depois a presença do Breno. Então, o 3-5-2 deu muito certo no São Paulo, né? E até hoje é um sistema que dá mais segurança, principalmente nas nossas linhas, que tem aqueles alas que, se não são mais os alas do passado, e são alas que oscilam demais, né? Muita gente tem bronca do Reinaldo, o Igor Vinícius cresceu aí nos últimos meses, tal, mas são jogadores que deixam muitos flancos. A questão dos 3 zagueiros é tanto para a figura de um primeiro volante de um lado, quanto da figura do zagueiro que cai a mais, cai um pela direita, outro pela esquerda e outro fica ali na sobra, terem a questão do contra-ataque adversário uma cobertura a mais, né? Para um jogo de pressão adversária, de estádio cheio, mais de 60 mil pessoas assim para cima da gente, acho que é mais prudente. Mesmo o São Paulo precisando fazer o resultado, o São Paulo tentar uma consistência defensiva maior e sair ali na linha de 3, ligando meio ataque com 2 atacantes. Vamos ver, né, velho? Eu só faria uma correção no 3-5-2 do São Paulo. Eu acho que o Diego Costa, ele tem que ser o cara central, porque ele é volante de origem, ele vem da base. Você pode ver que ele é o cara que tem a melhor saída, o passe dele sempre é vertical, ele não faz aquela coisa chata que a gente, São Paulino, fica de saco cheio daquela bola recuada. Então o Diego Costa, ele sempre tem aquela passe mais vertical, que o Léo tá desenvolvendo bem também, mas eu acho que a gente perde muito com ele jogando ali como wing direito ali, né? O ala direito ali fazendo a ala. Eu acho que pro ano que vem, para esse ano não, mas talvez pro ano que vem ter o Diego Costa ali de central e ter outros 2 zagueiros ali, talvez o Ferrarese, Arboleda. A gente vejo boas perspectivas pro ano que vem com questão à zaga. Não, olha, assim, concordo plenamente, até porque é um cara que tem uma consistência importante para estar do lado ali do primeiro volante para ajudar, né? Hoje, quem está fazendo mais esse papel assim da sobra, que a gente percebe muitas vezes, é o Miranda, pela até questão física, né? Sim. Ele jogando... O Miranda no São Paulo, ele está jogando muito parecido com a fase final do Felipe Melo na Porcada, que é um cara que também acabou sendo trazido ali para uma sobra de zaga por não ter mais aquela consistência de velocidade e tal. Hoje, uma jogada aberta em velocidade, o Miranda perde para qualquer atacante. Então, infelizmente. Tem a técnica refinada de sempre, né? Tem aquela segurança, aquela confiança, né? Que é um zagueiro clássico, que joga bonito e tal, mas o fator velocidade pesou na questão veterana para ele. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Talvez hoje, o maior assim, vigor de recomposição, o Diego Costa esteja por ali. Mas concordo plenamente. Com 3 mais fortes, a Ferrarese, Diego e o próprio Arboleda no seu retorno. Aliás, uma boa zaga, hein, velho? Tipo, zaga tá bruto ali. Eu gostei do venezuelano, do pouco que ele jogou até agora, muito firme, zagueiro estilo xerife mesmo, e é o que a gente precisa, né? Chega de zagueiro com cara de bonzinho, né, velho? E também passe vertical, né? Deixa eu aproveitar enquanto a gente toma o nosso cafezinho aqui, dar um oi pro pessoal que tá tomando café com a gente aqui hoje. Pra cima, meus amigos, hoje a moeda cai em pé, o Ari Albuquerque, um abração pro Michel Nascimento, olha, acredita, a gente também acredita, Michel. O Ivan, lá da Dragões, da Real de Sergipe, um salve aí para todo mundo da Dragões. Danilo Fioravante, dando um bom dia aqui. Pessoal da Sampa Show Tricolor aí, página legal aí, um abração para o pessoal da Sampa Show também. E Porte, cara, é engraçado, né? A gente se conhece há tantos anos, mas a gente se viu umas 3, 4 vezes só pessoalmente. E você, cara,
Eu tenho você como um dos São Paulinos mais sérios. A gente não concorda em tudo, né? E nem é para concordar, senão Ainda bem, né? ainda não concorda em Toda, tudo, né? toda unanimidade é burra. Mas a gente pensa muito parecido na maioria das coisas, valores enfim, maneira de pensar. E, cara, como é que, pro pessoal, é lógico que a maioria do pessoal aí te conhece, mas rapidinho, como é que começou o Carlos Forte, torcedor de São Paulo, um grande influenciador aí, para quem não conhece a sua história aí? Da onde apareceu o Carlos Forte na internet? Na internet, pois é. Aliás, então vamos fazer um resgate que eu acho que eu devo isso também a você. A minha história de torcedor, né, frequentador dos estádios desde os anos 80, fui 7 anos de organizada, fazia caravanas aí pelo país, enfim, até o fatídico ano de 94, onde teve aquela treta toda, aquela confusão, aquele afastamento, e hoje, até hoje, infelizmente, a gente ainda vive a opressão, não é punindo o CNPJ, mas sim buscando CPFs de culpados para a gente combater a violência. A festa São já Paulo, voltou. Palmeiras, no Pacaembu, né? Isso, a festa já voltou no Brasil inteiro e aqui ainda a gente continua sendo oprimido. E não é só o fator festa, porque a festa influencia dentro do campo, o ambiente, a atmosfera, o impacto, né? Então, os times de São Paulo são tolhidos. Hoje, por exemplo, a gente vai ver o tamanho da festa da torcida no Maracanã, com Exato. bandeiras, com fumaça, tudo mais, coisa que a gente não pode ter aqui. Isso influencia no resultado. Os times paulistas tinham que lutar por isso, né? Isso demanda de uma revogação, de uma alteração de lei que consta na Assembleia Legislativa desde 96, feita pelo Nabi Abichedi, né, falecido. E para isso a gente tem que ter um representante na esfera assim, da Assembleia que lute por essa causa. Baby está saindo candidato, nós estamos acompanhando muito, assim, muito de perto, tem sido uma das propostas dele. Eu acho muito interessante ver na página dele as coisas que eles estão colocando. Ele está, às vezes o pessoal faz assim a correlação de torcida organizada com uma assim, com uma certa restrição. Entre na página lá, Baby TTI oficial, que vocês vão ver como a campanha está bem amparada, ele está muito bem assessorado, com pessoas técnicas diárias, né? Porque isso que é importante. Se você se propõe a ser o representante popular, você tem que ter, em cada área fim do que você for fazer, um especialista. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas para suas responsabilidades, você tem que ter pessoas especialistas para não deixar de entregar aquilo que a sua função exige, né? Sim. Baby, ele teve uma maturidade de pensar nisso e está se propondo a lutar por isso lá na Assembleia, né? E, enfim, aí o futebol mudou muito, acabou voltando mais sem graça, enquanto a mística da festa é nos estádios, né? Mas, por outro lado, veio o advento da internet. No mesmo ano que terminou a festa da torcida, em São Paulo, começou a internet no Brasil, né? E aí as coisas foram evoluindo, e aí nessa hora que eu disse que eu precisava até falar de ti, dos primórdios, assim da internet. Hoje a gente vê um mundo muito democrático, muito plural, né? A inclusão digital permitiu isso para todas as faixas, para todos, e ainda bem que é assim, né? Agora, a única coisa que eu acho é que essa grande expansão de comunicadores, isso é inevitável, né? Não só para o São Paulo, como todas as equipes. A coisa fica um pouco distorcida no sentido de levar a informação. Por quê? Antigamente, vamos lembrar lá dos primórdios, cara, site proibido, estação tricolor, e aí tinha lá o Nelsinho, tricolorpaulista.net, e aí tinha a rapaziada da SPNet, né? Assim, você percebia que eram caras de gabarito, preparados, realmente com bastidores, e que prezavam por uma linha séria, sem sensacionalismo, sem gritaria, sem palavreado, sem aquela coisa de jogar a especulação para ter o pay-per-view, para ter o clique, para ter a coisa da audiência. E hoje a gente vê demais isso. Nós temos mais de 1000 mídias são paulinas, se a gente for considerar
páginas de Instagram, páginas de Twitter, páginas de YouTube, canais, né? Então, assim, a coisa diversifica. Portais. E, às vezes, você percebe que existem sites ali que tem, cara, centenas de milhares de torcedores em cima do nome legal construído lá nos primórdios, lá do Instagram. Eu, por exemplo, eu demorei muito para entrar no Instagram. Eu fazia mais a linha estúdio, eu era muito ativo no Twitter, né? Mas eu só fui começar com colunismo tricolor no Instagram a partir de 2018. A galera já estava em 11, 12, 13, né? Enfim. E aí, nesse tempo, porque o algoritmo do Insta mudou também. Assim, naquela época era um efeito multiplicativo. Bum, 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 bum. Aí você vê o nome bacana, pô, nossa. Não dá nem para falar, né? Exemplo. Vamos dar um exemplo qualquer. Bombas do tricolor, cara. Porra. Aí o cara, assim, milhares iam seguir e, de repente, é um cara que ninguém de São Paulo conhece. É porque hoje, né, Porte, o cara pegou o celular aqui, que nem a gente tá fazendo, botou na frente, né, apertou lá o live, o cara tá falando lá para quem quiser ouvir, né? E aí, assim, a pessoa que tá lendo ali, ela nem sabe quem é a pessoa física que tá escrevendo aquilo. Ela vê o perfil, nossa, 100 mil seguidores, isso aqui deve ser bom. Posso ser polêmico? Eu vou ser polêmico, já que você gosta de polêmica. Trazer um nome da polêmico do momento. Igor Gomes. Eu refuto parte da rejeição que a torcida está com o Igor Gomes. Não estou defendendo ele. Realmente, eu lá, quando o Atlético Goianiense, ali para mim foi responsabilidade. Ele botou em risco o ano de São Paulo, tudo mais. Mas eu acho que a torcida está muito mais assim com ele, porque canais e páginas ecoaram muito a questão da renovação, que ele tá querendo dinheiro, que ele é mercenário. Aí o cara já tá jogando mal, complica o time, não tá rendendo. Aí os caras pegam esse negócio que não quer renovar e vai o jogador, tá queimando um patrimônio do clube, que o clube podia vender e fazer algum dinheirinho. Quer dizer, eu não tô dizendo aqui, né, a questão não é o Igor Gomes, é só um exemplo de que uma coisa que viraliza na boca dos canais, das mídias, pode ferrar o time. Você concorda ou estou falando besteira? Sem dúvida nenhuma. No nosso tempo de moleque, por exemplo, o Raí demorou 3 anos para conseguir jogar futebol no São Paulo. Tele! Né? O Tele, que no primeiro ano persistia a fama de pé frio, em 92 ele quase foi derrubado, 5 derrotas seguidas por um conflito interno que aconteceu. O Careca demorou, o Dario Pereira demorou. Oscar então, demorou. Imagina se tivesse as redes sociais naquela época. Tudo tem ônus e bônus na vida. Verdade. Né? A gente talvez não tivéssemos visto grandes craques da história de São Paulo consagrados se existisse a pressão das redes que existe hoje. Óbvio, isso não é passando pano para ninguém, porque nem se compara o futebol dos caras, enfim. Mas aí, voltando à vaca fria de tudo que a gente estava falando, e da questão da opinião tricolor em si. Então nós começamos a buscar essa coisa de qualidade que existia na mídia São Paulina, encontrando vocês, encontrando outros sites que estavam fazendo assim, um trabalho muito sério naquela época e tal. E veio a grande explosão da primeira rede social que estourou no futebol, obviamente rede social pessoal, mas que teve uma força extraordinária no futebol, foi o Orkut. Orkut. Né? E veio a comunidade do São Paulo. Exatamente. Veio a famosa comunidade do São Paulo, a Matrix, com mais de 1 milhão de membros. Né? E nessa época nós fazíamos colunismo, escrevemos colunas sobre o São Paulo. Naquela época, a linguagem escrita em colunas, assim pela internet, tinha ainda muito mais força que o audiovisual, né? Eram poucos os que se propunham a gravar e não existia tanta tecnologia para isso, né? Então os editoriais, as colunas, os artigos, as crônicas eram muito mais presentes do que hoje, né? Hoje a gente vê que o pessoal busca a informação das lives, que o pessoal assim vai atrás da informação mais dinâmica, né? Então nós começamos a escrever, a gente tinha lá um blogzinho também, opiniãotricolor.zip.net, que era atrelado ao UOL, né?
Nessa época nasceu um projeto de solidariedade que nós fizemos, que ecoou muito forte também, que foi o Guerreiros da Paz, você vai se lembrar disso. Lembro. Enfim, e aí, principalmente, assim, a força solidária do nosso movimento, a gente atrelava, o nosso conceito porra, a gente descobriu, através de um caso da Matrix, de um torcedor que ele tinha sofrido uma tragédia pessoal, o grande, querido Raul Caires. Ele era um torcedor fanático de estádio, ia sempre nos jogos. E aí aconteceu uma tragédia na vida dele. Ele, numa feira livre, tinha levado a mãe, teve um assalto, ele tomou um tiro no pescoço, ele ficou tetraplégico. Mas consciente. E aí nós descobrimos a história dele no Orkut, porque ele estava pedindo para que a galera assinasse um abaixo-assinado de pesquisa de célula-tronco. A gente já estava nessa pegada de reunir pessoas para ações sociais em asilos, instituições de crianças enfermas ou carentes e tal, a PAI, etc. E aí eu chamei esse cara assim para conversar, falei, meu velho, o que está acontecendo com você e tal? Lembra do MSN? Aí nós fomos conversar pelo MSN. E aí eu perguntei tudo, né? Aí a primeira resposta assim, que ele deu foi a seguinte: desculpa a demora para responder, é que eu digito com a boca. Poxa. Pegava né? Uma espécie de uma canetinha e ficava. Uma caneta, né? Isso, no teclado. E aquilo, nossa, me tocou de uma forma. E aí, desde então, a gente pegou, assim, o caso dele, fizemos a coisa do manifesto Amplificar, e outras campanhas entraram, né? Campanha contra a leucemia, que nós fizemos dentro dos estádios também, a importância da doação de medula óssea, para o pessoal ter a consciência do que é e de como pode estar salvando uma vida, e o que realmente representava o processo e tudo mais. Diga, irmão. Aliás, Porte, eu quero ser testemunha aqui de quanta gente você ajuda, né? E quanta gente você usa os canais que você tem lá, principalmente a sua amizade com o Almerinho, seu próprio contato com o Júlio, né? E só ser testemunha para quem está vendo a gente aí do quanto realmente você é um cara que sempre que chega ao teu conhecimento alguém que está alguma pessoa que está nos últimos dias de vida, quer conhecer os jogadores, ou alguém que está doente, alguém que precisa de uma cadeira de rodas, sempre o seu esforço que você faz, e quero te parabenizar por isso, que você continue assim. E eu quero trazer uma lembrança aqui do pessoal do SPFC 1935. Era o Maurício Renan, sim, e até a Cíntia Cotait, que agora está na Comunicação de São Paulo. Na Comunicação de São Paulo, ela nessa época era de São Paulo, e eles lançaram o movimento Sangue Vermelho, Branco e Preto, que era aquela campanha de uma vez por semana, doar sangue. Então, trazendo tudo isso que a gente está falando, da sua experiência, de como começou a opinião, e esse exemplo que eu estou dando, né? Que, quem sabe, né? Todo esse monte de página que tem, todo esse pessoal que quer seguidores e quer engajamento, vamos usar isso aí, pessoal. Cada um na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Pô, São Paulinos aqui da Zona Sul, vamos fazer uma campanha de doação de sangue aqui para o banco de sangue. Pessoal, vamos juntar aqui tampinha de latinha para trocar por cadeira de roda. Então, acho que a torcida São Paulina, e principalmente esses canais que tem aí assim, centenas de páginas e twitters e arrobas aí, hoje tudo se resume em arrobas. Então, fica aqui, baseado nesse exemplo do Porte aí, pessoal, vamos tentar ajudar o próximo aí, independente do time que torça, e usar essa força também para o bem, né? Porque a gente passa, os jogadores passam, o São Paulo continua e o legado que a gente deixa na vida das pessoas, com certeza, tudo que o Porte já fez pelas pessoas aí vai ficar marcado até o fim da vida delas e impacta na família, nos amigos. Então, só para não ficar algo que... Só para ficar um testemunho meu sobre você, Porte. Obrigado, irmão. Olha só, nós descobrimos com isso o seguinte: a força de solidariedade de uma torcida de futebol é muito grande. Como você emplaca muitos corações e mentes ao mesmo tempo. Nos últimos anos, assim, por exemplo, aliás, parabéns para
pro Departamento Social da Independente, a torcida está fazendo 50 anos, né? Em 2022, desde 72, e nós assim, participamos efetivamente das últimas ações sociais que eles fizeram. Nós levamos para a Independente a campanha dos likes da Letícia, que ela conseguiu assim, as próteses, mas não é o nós, não interessa quem levou, interessa o resultado. Interessa a força de mobilização das pessoas, sabe? A volta às aulas que a gente conseguiu o material escolar para a PAI inteira, a instituição de crianças com câncer lá em Taboão da Serra. Convido a você que está assistindo a gente, entra depois, faz uma pesquisa no Google, cagec.org.br, vocês vão ver que história de vida linda que eles têm lá. É uma casa-abrigo que recebe famílias carentes para crianças que estão em tratamento de câncer em São Paulo e a família não tem onde ficar. Nós fizemos diversos natais por lá e outras ações, Dia das Crianças, enfim. Realmente, é uma oportunidade única e, assim, e a gente sente que muito mais poderia ser feito, né? Mas existe uma coisa na mídia são paulina que é muito triste, que é a rivalidade entre São Paulinos, um negócio que não tem nada a ver existir, questões de vaidade, questões de orgulho, que numa hora dessa, você tá vendo que uma causa legal tá acontecendo, foda-se se você não gosta do sujeito. Compra a causa. Mas não, o pessoal coloca a vaidade em cima de tudo. Me lembro de você vindo falar comigo há uns 2 anos atrás, velho, vamos tentar fazer uma reunião e tal. O que eu te falei? Falei, Arthur, a vaidade prevalece. E você também já... Eu queria reunir todo mundo. Porque eu sei que é uma injustiça terrível, Porte. E a gente já comentou sobre isso. 95% dos sites, agora não, porque site perdeu muita força, né? Vamos falar a verdade. A SPNet tinha 60, 70 mil visitas por dia, hoje tem 2 mil, 3 mil. Então hoje o público quer isso aqui, quer o arroba, quer o canal de YouTube, né? Mas eu sempre fui criminalizado por ser o dono do domínio do São Paulo. Sendo que eu comprei o domínio 5 anos antes do São Paulo pensar em fazer site oficial. Eu já ofereci, a SPNet se ofereceu para ser o site de São Paulo. Vocês não têm site, deixa a gente ser o site oficial. Não queremos. A gente já ofereceu o domínio para o São Paulo. Sim. Nunca teve o interesse. Então, mas quem não sabe nada da história, acho que a gente ganha rios de dinheiro com isso. Não, imagina. Tem benefício. Assim, por exemplo, o SPFC é o acrônimo tricolor, ele é patenteado, né? Mas existe o SPFC que é usado no Instagram, né? Que tem lá 700 mil pessoas e tal, do Gregory, enfim. É um menino bom também e tal, mas, desculpa, não é para uma pessoa física estar usando um nome do São Paulo. Existe um outro site do São Paulo muito forte até hoje em termos de audiência, justamente pela questão do domínio também. Mas, enfim, não estamos aqui para falar de nada nem de ninguém, vamos ser propositivos. E aí, para a gente... e aí, você falava da rivalidade quando eu te interrompi. Sim. Assim, mas antes disso, né, até para complementar aí a minha trajetória, muitas vezes marcada por polêmicas, porque eu nunca me furtei de dizer o que eu penso enquanto cidadão também. E, de novo, ônus e bônus assim na vida, né? Mas a integridade de dormir de bem com a consciência todos os dias não tem preço. E aí, esse colunismo tricolor que a gente fazia passou a chamar a atenção de algumas pessoas do São Paulo e de algumas pessoas da mídia tricolor também. Inclusive, eu tive a honraria de escrever para a SPNet, assim, convidado por você, e eu via o seu time assim, de colunista sempre muito criterioso também. Você fez uma lembrança legal lá do SPFC 1935, o Maurício foi um dos primeiros caras, se não o primeiro, a colocar a mulher como protagonista do processo. Sim. Sabe? Então, ele fez um trabalho excepcional com meninas escrevendo, foi muito legal essa sacada, assim,
que ele teve. Hoje a gente tenta levá-la pela opinião tricolor também. As São Paulinas comandam. Temos a Fabiola como nossa apresentadora, temos a Gabi como comentarista, a Regina, e a gente traz São Paulinas também que gostam de falar sobre São Paulo, defesa dos direitos das mulheres, das conquistas que elas alavancaram na última década, principalmente o respeito dentro dos estádios, né? Hoje não tem mais a coisa da mulher precisar estar acompanhada, da mulher ser desrespeitada, assediada e tal. Hoje a mulher é protagonista e isso é fantástico, maravilhoso. Só falta a leitura de marketing, não só de São Paulo, de todos os clubes, para o mercado consumidor da mulher. São Paulo, por exemplo, tem 7 milhões de São Paulinas aproximadamente. Cara, e tem pouca coisa para ser vendida. Exato. Menino tem que comprar uma calça, tem que comprar uma masculina P, agasalho é a mesma coisa. Então você veja quantos milhões de reais os clubes deixam de ganhar por essa falta de visão, de leitura de mercado que o potencial feminino no futebol representa, né? E aí, para finalizar, né, aí eu fui convidado a ser um dos âncoras aí de um projeto pioneiro, que foi a primeira Web Rádio de São Paulo, a SPFC Digital. Fiz parte lá um período. Eu cuidava da gestão de conteúdo, o Rit cuidava da parte administrativa mesmo, né? Ele é o dono do projeto até hoje e tal. Fiquei algum tempo, saí por divergências, o que não vem ao caso. E aí eu mergulhei com tudo para o projeto do Opinião, porque nós já estávamos com o nosso estúdio, e quando nós deixamos de gravar o programa da Digital, a EL TV, a nossa produtora, entrou em contato comigo e falou, pô, cara, a gente quer ter a sua voz continuando aqui. E aí nós levamos, então, o projeto piloto do Opinião para a TV em 2015, ficamos aí no estúdio praticamente até o início da pandemia, né? Pensamos em voltar assim, vamos voltar, aliás. É isso que eu ia te perguntar. Cadê não o programa na UTV ou em alguma outra formato vai mudar, porque a ideia agora é partir para o podcast também, né? E aí, 2023, isso está previsto aí na nossa agenda tricolor, né? Então, basicamente, foi assim, essa trajetória. Se a gente considerar que essas colunas começaram em 2006, então são 16 anos, né, que a gente está se propondo aí a levar uma voz de opinião para o São Paulo, né? E tem procurado fazer isso de uma forma assim, com a maior correção possível. Vamos acertar algumas vezes, vamos errar, tivemos conquistas, o ônibus oficial do clube, sim, outras multas aí, mas estamos assim sujeitos a escolhas que muitas vezes terminam em erros, né? Mas faz parte. O importante é você ter a integridade daquilo que você busca e pensar sempre no seguinte, né? Tudo pelo São Paulo, nada do São Paulo. Diferentemente do que a gente, infelizmente, também vê algumas vezes por aí. Infelizmente, às vezes não. Eu acho que, infelizmente, a minoria está se tornando a exceção, tem uma carta, né? De realmente... Tem os privilegiados, pois é. Mas, infelizmente. Porte, quero te devolver aí pro teu dia, cara, te agradecendo aí pelo seu tempo. Se deixar aqui, a gente fica até a hora do jogo. Você é um cara bom de papo, gosto muito de conversar com você. Com certeza a gente tinha muito mais assunto para falar hoje aí, mas até para a gente ir trabalhar. O que você faz, Porte? Conta aí para quem não sabe, porque o pessoal às vezes acha que a gente é torcedor profissional. Nada contra, não é uma crítica. Eu gostaria de ser, de viver, de um cara me bancando viagem para todo jogo. Eu amaria. Se alguém quiser me patrocinar, eu vivo disso. Mas o que você faz aí? Então, velho, eu sou um profissional de comunicação, tenho 2 graduações, optei pela especialização em comunicação, trabalho com marketing político, todo mundo conhece a minha linha de atuação, e aí a gente divide as nossas obrigações aí do cotidiano com esse amor, assim, pelo São Paulo. Queria até, aproveitando o teu espaço, que é fantástico, para lembrar para o torcedor
de duas coisas. A importância da democratização que a gente precisa buscar com critérios, seja para o voto do associado, a escolha assim, do presidente. Pô, um cara com a consciência de um Arthur Couto tem que ter direito de escolher o presidente de São Paulo. E tantos outros. Mediante prova de fé, como existe para o conselho. Para o conselho não funcionou muito, mas para o sócio a gente tem que criar um mecanismo que o sócio possa votar e também extensivo ao sócio torcedor. Temos uma luta atual pelo fim do conselho vitalício, e isso é que permite... o problema não é a reeleição do São Paulo, o problema é a estrutura montada que a gente já sabe qual vai ser o resultado final. Então, a gente tem que ter uma meritocracia para a pessoa permanecer no conselho do clube. Concordo que, assim, que não é ético você, estando no cargo, você propor uma reeleição onde você pode ser, assim, beneficiado, mas isso não é golpe. Golpe é você dar uma canetada junto com o conselho, agora é assim. Isso vai ser submetido não só ao conselho, mas a todo o universo político, administrativo do São Paulo, estrutural de hoje, que ainda não tem o sócio votando para o presidente nem o sócio torcedor, mas tem um associado decidindo institucionalmente como o clube vai ser gerenciado, né? Administrado. Então, assim, é um processo democrático, onde o sócio pode chegar muitas vezes e dizer, não aceitamos isso, como já aconteceu no final do ano, aquele pacote de medidas que fizeram um absurdo de querer aprovar tudo num pacotão, ao invés de assunto por assunto, e tomaram um não merecido naquele momento, né? Então, assim, nós somos um clube ainda com muitos problemas. O pessoal, porra, mas entrou 200 e quase 250 milhões agora. Não é bem assim. Por que não é bem assim? São Paulo tinha uma meta orçamentária no começo do ano, que era vender 142 milhões de jogadores. Um dos últimos, antes do Antony, foi a transferência lá do Casemiro, pelo mecanismo de solidariedade e tal. Quando o São Paulo transferiu, quando o Casemiro foi para o futebol inglês, o São Paulo atingiu a meta. O São Paulo bateu exatamente o que estava precisando. Então, o bônus é só o Antony. Só que o Antony, ele não vai ser pago à vista. O Júlio, numa entrevista, disse, a gente tem que ver a forma de pagamentos, se vão ser em 3, 4 anos. O Lance fez uma apuração que parece que serão em 4 parcelas anuais. Então, nós não temos ali, porra, entrou 100 milhões a mais. Não. Vão ser 25 milhões no ano, 25 no outro, 25 já no outro mandato, e etc. Até terminar. Isso, a última informação que nós temos, apurada pelo Lance. Nós tínhamos 650 milhões de dívidas aproximados. Os nossos compromissos bancários, a gente paga de juros mensal, cerca de 4 a 5 milhões. Por quê? Qual é o grande problema da dívida do São Paulo em relação a outros clubes? Os clubes estão endividados com o governo. O São Paulo está endividado com banco privado, banco público, e os juros comem pelas beiradas. A questão do juro, por que a dívida não abaixa? Porque a gente vai pagando muitas vezes a amortização de juros e não a dívida em si. E fazendo novas dívidas, porque o futebol precisa girar. Então, a gente hoje tem uma previsão de receita que está girando em torno de meio bianual, enquanto os clubes de ponta no país já passaram de 1 bilhão. Olha a nossa defasagem. Olha como a nossa vanguarda se tornou um mero coadjuvante assim, do processo. A gente chegou a receber menos da TV aberta que a quarta torcida, numa renegociação que foi feita. A gente tem o pior contrato dos fornecedores de material esportivo, o clube tricampeão mundial, terceira maior torcida do país. Então a gente tem um legado destrutivo dos últimos anos de gestão, que essa gestão já errou algumas coisas também, mas acertou outra. A sangria que estava desatada, o São Paulo no compromisso a curto prazo, se a gestão Casares não resolvesse o que resolveu assim no ano passado, nós seríamos acionados pela FIFA. A gestão Leca estava caminhando para esse sentido. A gente tinha mais de 100 milhões de compromissos curtíssimo prazo para resolver. Por isso que teve até que correr atrás para fazer mais empréstimo bancário.
Fizeram uma gestão temerária horrível e justamente o quê? O conselho aparelhado pelos vitalícios e tal. Óbvio que a gente não generaliza. Tem bons vitalícios, tem grandes figuras ainda, mas são minoria no processo hoje. Total. Né? Então, assim, a gente tem uma série de problemas gravíssimos e uma camisa que está se sustentando pelo torcedor. Porque nós perdemos a persona, a personalidade, tanto para nós enquanto confiança, quanto para adversário que não vê mais o São Paulo como via antes. Por isso que a gente defende a mudança total na Barra Funda, por isso que a gente defende que esses conselheiros que estão em cargos mandando no futebol não podem mais ficar, até porque são oriundos da gestão passada, foi um fracasso. Não tem como, né? E mesmo assim, o time é gigante, a torcida e o sofrimento fanatizou, e a gente só tem a agradecer ao nosso torcedor por estarmos na primeira divisão até hoje, justamente por essa força, união da mística de uma camisa muito poderosa. Cara, foram cinco mata-matas com a toda poderosa Crefisa. Nós ganhamos 3. Nós ganhamos 3 desde 2019. Não, a torcida merece todos os parabéns aí. E assim como tem o surgimento de um monte de canais, eu acho que a mudança do perfil da torcida do São Paulo, acho que definitivamente enterrou aquele negócio de modinha, né, que só vai na boa, até porque a gente não está na boa faz tempo, então a torcida do São Paulo está carregando o mesmo time. Eu te ouvi atentamente aí acho que está um dos nossos pontos de discordância. Eu não posso me furtar de deixar minha opinião sobre o ponto da reeleição que você tocou. Eu, como sócio, vou votar não. A questão não é golpe, estou de acordo com você. Os conselheiros aprovaram, agora vai para a Assembleia de Sócios, os sócios vão decidir, mas como você mesmo reconheceu, não, é imoral. É a mesma coisa do Fluminense sair da Série D e ir para a Série B direto. É a mesma coisa que um time... vão se classificar os 4 primeiros, aí chega no final, não, só 2 que vão classificar. Então, acho que verdade. Em andamento eu não acho ético. Eu acho que o Júlio é novo. Durante a regra do jogo, ele pode voltar depois, ele pode fazer o seu sucessor, se realmente eles acham que estão fazendo um ótimo trabalho, que o Júlio seja o melhor presidente da história até o final do mandato dele, faça seu sucessor e depois volte para ficar 3, 6, 9 anos, o quanto for necessário. Então a questão aqui não é um julgamento, não é um recall se o Júlio está indo bem ou não. É simplesmente a questão de mudar a regra com o jogo em andamento, só isso. É verdade, não, assim, perfeito, concordo com você. Eu acho difícil alguém bater o Pimenta enquanto meritocracia de títulos, né? Ninguém vai fazer o que o Pimenta fez, da mesma forma que ninguém vai fazer estruturalmente o que o Laudo fez com Cícero Pompeu, né? Então, nós sempre tivemos a nobreza de cargos do São Paulo. Isso a gente não pode perder para mediocridade que imperou aí nos últimos anos e fez a gente perder a nossa própria identidade. É isso que é muito foda. A única coisa que me preocupa é que se a gente pegou um processo que estava indo rumo ao precipício e conseguiu, de uma certa forma, estancar, longe do ideal, mas assim, estancamos, acabou a fila de 9 anos, estamos na final de outro campeonato, mas você percebe a montanha-russa, né? Lutamos, tivemos risco de rebaixamento no ano passado, por exemplo, enfim, altos e baixos, não só baixos como era antes. Mas assim, a minha preocupação, isso vale tanto para a situação quanto para a oposição, Cara, nós não temos um nome hoje para falar esse cara é bom para ser o próximo presidente de São Paulo. É surreal. No meio de 20 milhões de pessoas, óbvio que nessa estrutura tem que estar entre os 260 ali, mas a gente não vê nos 260 e fala, cara, esse cara tinha que ser o presidente. Mas eu te garanto que pares do Júlio mesmo estão de olho no resultado dessa mudança de estatuto ou não, porque se o Júlio não puder ser candidato à reeleição, meu amigo, vão aparecer vários, inclusive Belmonte, Dedé, Adilson, são nomes lá. São nomes lá do grupo do Júlio, do grupo de apoio ao Júlio, que já manifestaram verbalmente que quem era o maior oposicionista? Quem era o maior oposicionista
desse grupo que está no São Paulo desde 2002. Olha só, está completando 20 anos os mesmos caras. Os mesmos. Era a gestão vitoriosa do Pimenta. Hoje o Pimenta está alinhado com o Júlio. Então, é difícil, né? A gente, assim, na realidade, o que a gente acredita na real é que o São Paulo pudesse manter, sim, aquele modelo que a gente pensa até do futebol alemão, que eu acho que é o mais adequado para nós aqui, porque eu tenho muito medo da impunidade brasileira. Vai virar SAF, vai virar assim, clube empresa. Dia de amanhã tem fuga de investidor, meu, acabou o clube. Acabou uma história assim, vitoriosa. Então, o que é o modelo alemão? 50% mais um, mantém social, e aí a outra metade, né, quase que empatada ali, entra com, enfim, com fundo de investidores, o que for. Mas é isso, meu mano. Entre trancos e correntes, vamos sobrevivendo aí com o nosso amor ao São Paulo e com a defesa das boas causas. É isso aí, meu irmão. Quero te agradecer muitíssimo por estar nesse primeiro café com leite, né? Eu tenho feito o Café Spenet sozinho. Eu falei, poxa, deixa eu ver se pelo menos uma semana eu chamo alguém para bater papo, porque é muito solitário, né? Eu já trabalho home office de casa sozinho, então para trazer essa troca de ideias, te agradeço muito. Agradecer você quando eu fui conselheiro, você me deu espaço lá no Opinião Tricolor para tentar ser eleito, né? Candidato, quando eu fui candidato ao conselho, aqui foi o ato falho de tanto que eu sonho um dia ser conselheiro. Ano que vem vou tentar de novo. E quero te agradecer muito, agradecer todo mundo que passou aqui com a gente. Quem chegou no final aí, é só assistir depois a gravação. Eu vou disponibilizar no YouTube e lá no site também. Brigadão para todo mundo aí. E Pai Porte, para terminar, o seu palpite de hoje, você não falou, cara. Tá, bom, eu quero ser o mais otimista assim, possível. Hoje não é o Pai Porte, tá? Hoje é o Carlos Porte. 2-0 São Paulo, vamos para os pênaltis, se seja, que Deus quiser. É isso aí, eu tô contigo 2-0 e a gente vai nos pênaltis. Porte, brigadão, cara. Um bom dia para você aí, Deus abençoe aí, bom restinho de semana aí. Irmão, à disposição, vida longa para a Spenet. Aliás, já tenho, uma vida longa, extraordinária. Quem dera todas as mídias aí tivessem esse gabarito, que isso é o São Paulo. Um trabalho como você faz. Tenha muito orgulho de tudo que você manteve aí a sua bandeira levantada nesses anos todos, e pode contar comigo sempre que você quiser. Tá bom? Ok, então. Obrigado a todos vocês que passaram aqui com a gente. O trabalho foi feito por uma longa equipe ao longo dos anos, né? Nunca fui sozinho, apesar que eu tô como o pai aí nos últimos 10 anos, pelo menos aí. Mas brigadão, cara. Bom dia para você, bom dia para vocês que ficaram aqui com a gente. Valeu, pessoal. Vamos, São Paulo. Vamos.